Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe todos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Dia 26 de janeiro de 2025. Já estamos indo para a reta final do primeiro mês do ano. Irmãos, hoje tivemos culto na nossa igreja. A nossa igreja se chama Senhor é meu pastor, ao pastor presidente Fabrício esteve trazendo uma palavra muito abençoada por Deus. O homem também tem um forte testemunho, né? Porque todos nós que estamos nesta caminhada temos que ter um testemunho, né, irmãos? Porque nossa vida lá no passado era muito triste e amargo. E aí ele também, um cara que o diabo tramou muitas vezes contra a vida do pastor Fabrício, quase ceifou a vida dele. Por alguns meses até ele ficou sem voz, acamado na cama de um hospital. Eu acredito que pelo tamanho dele ele pesasse uns 35 quilos na época. Ele estava, como diz o ditado, só pele e osso mesmo, né? Mas o Senhor, com sua misericórdia, foi lá enviando profetas da sua palavra até ele e trouxe ele e colocou no lugar que ele está hoje, para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra, um homem muito usado na palavra de Deus, tem o dom de cura. Amém. Em outras cidades aí, as pessoas chegam a falar o pastor da cura, né? Porque é muito usado nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos, quero trazer uma palavra hoje para vocês. Que se encontra no livro de Segunda Samuel, versículo 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi a rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que haviam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos,
que a alma de Davi aborrece, será a cabeça e capitão. Por isso diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor deste Nilo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui o que podemos ver, que Davi, ele foi escolhido ainda moço para ser rei de Israel. Foi ungido. Quando Deus achou perversidade no coração de Saul, Deus falou para Samuel: desce a casa de Jessé, o belemita, porque mesmo que ninguém acredite, mas eu já escolhi o homem para ser rei. E então Samuel desceu até a casa de Jessé. E sabemos todos nós que nós sempre vamos pela beleza. O homem sempre vai pela beleza. E é aí a questão que muitos vão se enganar, irmãos. Quando aparecer o anticristo pregando o evangelho, muitos até dos próprios evangelhos vão se enganar, porque o anticristo ele vai estar bem trajado, o anticristo ele vai estar bem vestido. Eu acredito que de terno e gravata, irmãos. E ele vai, a palavra nos diz que ele faz desse fogo do céu. E ele faz tudo o que um profeta de Deus faz, porque ele é profeta do mal, irmãos. Então tudo, a empreitada dele é ganhar almas para o inimigo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que nós vemos não é o que Deus vê. Deus vê por dentro, Deus vê o coração, Deus vê a nossa alma, o nosso espírito. Deus vê a bondade dentro de nós, se nós somos bons ou se somos ruins, porque cada um de nós, tanto eu e você, é o nosso coração quem descreve o que nós somos. E então a palavra nos diz que Samuel, ele começou a enxergar os filhos de Jessé, que eram 8, irmãos, contando com Davi. E Davi estava no campo, rejeitado. Davi era menosprezado, né? Então passaram-se 7, todos homens belos, formosos, musculosos, preparados para combate. E o Senhor foi dizendo: não, não é isto, não é isto também. E aí se acabaram-se os 7 filhos de Jessé. E Samuel disse: tu não tem mais filhos? E Jessé disse: tem um lá no campo, mas aquele eu não acredito que seja, porque é pequenino, então só sabe cuidar de ovelhas. E na época pastores de ovelhas ele não tinha muito valor. Então Samuel disse: chama ele, porque não vamos começar sem ele. E ali foi ungido Davi a rei, irmãos. Mas para nós não ir muito além, quero dizer que se passaram vários e vários anos, irmãos, depois que Davi foi ungido a rei. Chegou um certo momento que ele derrotou o gigante Golias, porque ninguém enfrentava em Israel. Só que Samuel falou, disse: o rei não pode saber que Davi foi ungido a rei. E chegou um momento que os filisteus começaram a confrontar os israelitas, e um gigante chamado Golias enfrentava. E Davi disse: mas quem é esse homem que afronta o exército do Deus vivo? E Davi, sempre com um cajado, nunca tinha batalhado, a não ser com um urso
e com um leão que Deus tinha dado em suas mãos. E Davi chegou na frente daquele gigante, derrotou, e ali era para começar a sua glória, irmãos, mas começou a sua tortura. A palavra nos diz que foram vários e vários anos Davi torturado, porque a promessa do rei era a seguinte: quem derrotasse o gigante, ele ia encher de ouro, de prata, ia começar a não cobrar mais o imposto da família e ainda ia dar a mão de sua filha em casamento. E aconteceu totalmente o contrário, irmãos, que o rei começou a maltratar Davi. Tentou por várias e várias vezes matar Davi, perseguiu por vários e vários anos. Davi esteve à sombra da morte, irmãos, esteve no vale da morte, mas Deus sempre esteve com ele, porque, irmãos, nós não temos que devolver na mesma moeda o que nos fazem. Nós temos que crer em Deus, que Ele é maior. Nós temos que crer que Ele vai nos salvar, irmãos. E Davi continuou firme, irmãos, até que um certo dia Deus entregou a Davi o rei Saul nas mãos dele numa caverna enquanto o perseguia. Ele poderia ter matado o rei Saul, mas ele disse: não, eu não sou como você. E só pegou a espada enquanto o rei dormia. Todos os chefes de guarda, general, tudo em redor do rei dormindo. Ele só pegou a espada do rei e saiu para fora da caverna. E então gritou para o rei: se quisesse te matar, tinha te matado, porque Deus me entregou hoje a tua vida em minhas mãos. Mas eu nunca fiz nada para que o rei me perseguisse, para que o rei quisesse me matar. E então, irmãos, isso é que dizemos que às vezes não é tão fácil nós chegar nas promessas do Senhor. Às vezes você recebe uma profecia, um profeta entrega uma profecia que nem eu mesmo. Deus me entregou uma profecia no dia que, alguns dias ainda antes de eu virar evangélico, eu fui numa igreja. E aí, nessa igreja mesmo do pastor Fabrício, o Senhor é meu pastor, e eu falava, disse: Senhor, quero que o Senhor fale comigo, porque até então eu era incrédulo, eu não cria muito, eu não acreditava muito nas coisas de Deus. Eu ficava pensando assim, da onde que a gente veio, da onde que, será que de fato existe Deus? Será que existe o diabo mesmo? Ou será que é só ilusão da nossa cabeça? Eu ficava pensando assim, né, irmãos? E aí naquele dia eu falei assim, eu disse: Senhor, se o Senhor de fato existe e tem um propósito comigo, hoje eu vou ir na igreja, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E, irmãos, acredite, eu cheguei lá, nesse dia era uma missionária que estava pregando a palavra. E ela começou a falar comigo, irmãos. Ela começou a falar comigo. Tudo que eu pensava, tudo que eu estava pensando assim, aquela mulher falava para mim, ela me entregava. Dizia, e outra coisa que eu vou te dizer, o Senhor falando na boca dela, disse: hoje estou te dando uma chance. Espero que você não desperdice. E quem sabe Deus não está te dando uma chance hoje, irmãos, de você se redimir aos pés do Calvário, de você pedir perdão pelos teus pecados. Aí muita gente diz assim: mas eu oro para Deus, eu sirvo a Deus em casa. Mas, irmãos, quero dizer para vocês, qual é o jogador de futebol famoso que não gosta de ser vibrado quando faz um gol, de ser aplaudido? Qual é o cantor, mesmo sendo do mundo, que não gosta de receber aplausos quando canta? Qual é o médico que não gosta de receber elogios e aplausos depois de uma cirurgia?
Qual é o advogado que depois de uma boa defesa não gosta de ser aplaudido? Assim é o nosso Deus, irmãos. Tanto Ele nos livra, o porquê que nós não vamos tirar 2 horas, 3 horas da nossa semana, 4 horas para ir na igreja e adorar o Senhor? Mas Davi, ele adorava 3 vezes por dia, irmãos, a palavra diz. De manhã, de meio-dia e de noite, joelho no chão. Hoje nós é 15 minutos. Quando muito, 15 minutos de joelho dobrado, já cansamos. Na igreja mesmo não vemos a hora de terminar a pregação para ir embora. Não vemos a hora do culto acabar para irmos embora. Mas Davi, irmãos, ele esperou o momento certo e chegou o momento que aqui diz a palavra do Senhor. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Aqui, irmãos, é porque Saul já era morto. Saul já não existia mais. Lá no capítulo 31 de 1 Samuel, Saul é morto porque deixou de acreditar nas coisas de Deus, irmãos. Deixou de confiar no Senhor, e o Senhor abomina pessoas que fazem isso. E então é isso, irmãos. Na verdade, temos que ver o que é melhor para nós, mas o melhor é Deus. O melhor é confiar no Senhor para que seja feita a vontade dele. Entregue os teus caminhos nas mãos do Senhor, confie nele, que o mais ele fará. Assim como Davi, quando chegar o teu momento de você reinar. Hoje ainda eu conversava com as pessoas a respeito dos bens materiais, que eu, como eu sempre falo, irmão, não sou mais que ninguém, e não quero ser, nunca mesmo, que sou totalmente dependente do Espírito Santo, assim como todo mundo é. Mas eu dizia que nós não devemos se preocupar com o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus, só Ele sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Então, não compensa nós ficarmos, esperando, buscando. Aí pessoas me falaram que estavam com vontade de começar a construir coisa e tal, e eu disse, é bom pensar assim, mas primeiro temos que buscar o reino de Deus. Aí essas pessoas até me falaram, disseram, mas Abraão era rico, Jacó era rico, José foi rico, Davi foi rico, Jó foi rico, mas todos eles passaram na prova, irmãos? Todos eles buscaram primeiro o reino dos céus, para que depois Deus acrescentasse tudo o que eles tinham. E nós muitas vezes nós queremos correr atrás, trabalhar, e esquecemos até mesmo de adorar o Senhor. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, como que aquele irmão está sendo tão abençoado e nem trabalha? É porque tem um salmo na Bíblia que diz assim, meus irmãos: de nada adianta levantar cedo e trabalhar até tarde, quando é Deus quem cuida dos dele. Então, a palavra também nos diz assim: buscai o reino dos céus e as demais coisas eu vos acrescentarei. Também tem uma passagem que diz em João que não vos preocupe com o que vestir, nem com o que comer, porque mais é o corpo do que as vestes, e mais é o espírito do que a carne. Então, irmão, não é para nós se preocupar. Nós temos que primeiro estar com o nosso espírito
em comunhão com Deus, está em retidão com o Senhor. Mas, irmão, vamos orar, que o horário passa logo quando estamos falando de Deus, né? Feche teus olhos e leve os teus pensamentos aos céus e fale, conte tudo para Deus, que Ele já sabe o que você está passando, mas vale a pena reclamar um pouquinho, chorar, que Deus vai te ajudar. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua presença. Pai, entregamos essa semana que se inicia nas tuas mãos, para que seja feita a sua vontade. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor guie os nossos passos e nos leve para o melhor caminho, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer somente o que agrada os teus olhos, Pai. Que nos leve por um caminho de perfeição, um caminho de sabedoria, um caminho de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a repreender as coisas más deste mundo, porque nós somos fracos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos e por muitas vezes caímos, mas a palavra nos diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então que o Senhor nos ajude a nos levantarmos todos os dias de manhã e prosseguir, nos dar força para poder trabalhar e buscar o pão de cada dia. Que o Senhor seja a nossa vida, que o Senhor seja o meu deitar e o meu levantar, que o Senhor seja o meu caminhar, o meu descansar, que o Senhor seja a minha família, papai querido, que o Senhor seja a minha família em Cristo Jesus, os meus irmãos em Cristo Jesus, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, Pai, que vai entrar neste vídeo, que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. E aquelas pessoas que também não vão estar assistindo, mas que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que te busca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana.